Vamos agora ao quadro Reflexão ou Comentário do dia. E a base para o comentário do dia de hoje é sobre um caso aí que ocorreu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e chegou aí a conhecimento de todos por meio de uma gravação via celular e colocada aí na internet. Se trata do advogado Felisberto Odilon Córdoba, que acusou o desembargador Eduardo Galo, relator do processo, de ter lhe feito uma proposta indecorosa pedindo 70 mil para julgar favoravelmente aos interesses do seu cliente. A causa envolve uma disputa de 35 milhões, agravo de instrumento interposto em execução de honorários. Bastante exaltado, Córdoba não economizou nas críticas e exigiu a apuração do Ministério Público Parquet. Esse, segundo Córdoba, julgamento merece ser impugnado porque ele está comprado, bradou o advogado. Diante da denúncia, considerada infundada pelo desembargador Galo, exigiu que se desse ordem de prisão ao advogado. Reclamou dos excessos verbais e disse nunca ter sido chamado de vagabundo em 25 anos de magistratura. Para acalmar os ânimos, o presidente da Câmara, desembargador Raulino Bruning, pediu vista dos autos, suspendeu o julgamento e decidiu oficiar o Ministério Público e a OAB para acompanhar o caso. Um vídeo que mostra o momento do auge da discussão circulou rapidamente em grupos sociais e aí foi parar até no Jornal Nacional. O presidente da OAB Santa Catarina, Paulo Brincas, determinou a instalação de uma comissão que será presidida por ele para apurar os fatos. O presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Alexandre de Vaneco, também informou por meio da assessoria de comunicação que já tinha ciência do ocorrido e pretende analisar o caso para depois se manifestar. A coluna aqui do Rafael Martini, do jornal A Notícia e do Clique RBS, procurou o desembargador Galo, mas a sua assessoria e a assessoria do TJ, mas não foi informada que ele estava na corte e não houve então aí a manifestação. Independente da polêmica, a gravidade da denúncia exige uma rápida apuração dos fatos, com toda a transparência necessária e respeito aos princípios legais. Caberá à OAB, Tribunal de Justiça e ao Ministério Público assumir o protagonismo do caso, evitando que o termo fique restrito aos compartilhamentos nas redes sociais, inclusive pelo bem da carreira dos envolvidos. Bom, eu quero tecer um comentário acerca desse episódio, desse caso, partindo do princípio que seja verdade o que o advogado denunciou. É uma vergonha falar por mais de 25 anos, como ele mesmo salientou, na magistratura, depois de ter passado pelo curso de Direito e ter passado por uma série de cursos e de exames para estar lá, aprendendo tudo, tendo todo o conhecimento acerca do direito, para fazer coisas dessa maneira, dessa natureza, realmente precisa ser punido e severamente, porque não estamos tratando de um leigo, não estamos tratando de pessoas que não conhecem o direito. Muito pelo contrário, conhecem o direito e se apropriam das brechas que o direito e que o ordenamento jurídico brasileiro dá, né? No caso, isso aí já foi uma subjetividade de natureza escusa, né? Foi uma conversa informal, naquilo até que o meu professor de Direito dizia, os embargos oculares, no sentido dos embargos oculares que na época ele falava, não era nesse sentido, no sentido de corrupção, mas assim, de dar ciência ao magistrado, ao juiz, acerca das necessidades do cliente, e não essa patifaria, e não essa corrupção aí, de modo tão perverso, porque como que vai haver justiça? Como que vai haver justiça
se a própria justiça é corrupta? Aí vem aquela questão. Nós aprendemos no início da faculdade que a justiça é imparcial. Até tem a representação da deusa Têmis, que anda com seus olhos vendados, porque não vê nada, no sentido de imparcialidade. Mas se nós interpretarmos de outra forma, metaforicamente, essa venda também significa não ver nada, fazer vista grossa, e aí está tudo permitido. E até vem aquela questão do Nietzsche, que diz que se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido, mas não é bem assim que é permitido. As pessoas roubam ou não roubam pela questão da vergonha. Quanto mais elas acham que podem ser impunes e que o povo não estará investigando elas, mais elas roubam. Por isso que diz o ditado que a ocasião faz o ladrão. Se, por exemplo, há numa rua deserta um carro com a chave na porta, a porta aberta, ninguém ao redor, isso até foi feito pesquisa nos States, a pessoa vai e rouba. Vai e furta, melhor dizendo, porque não tem o emprego da força, porque não tem ninguém olhando. Mas se tivesse alguém olhando e a chave estivesse ali e o carro aberto, de maneira meio que hipócrita, ele ia até dizer, ó, que o carro aí está aberto, o vidro está aberto, a chave está do lado de fora. Mas se não tivesse ninguém, ele pegava o carro. E é assim o que ocorre. Enquanto não tem ninguém para repudiar esses atos criminosos, eles roubam descaradamente. E tem aqueles que têm a pachorra mesmo, né? A cara de pau de roubar na frente até do povo. E ainda sair de maneira irônica. Então, meus caros, o que a gente aprende no direito não é isso. Justiça é dar a cada um o que é seu, de fato, sem parcialidade. Mas aí diz o ditado que a teoria na prática é outra. Mas não deve ser assim o que manda a lei. E o interessante é que no Tribunal de Justiça, até eu gostaria de procurar na Bíblia Sagrada, mas você está falando de religião, mas esse versículo está lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Isaías, que fala acerca da justiça que produz a paz, né? E o que acontece? As pessoas aprendem que é antiético, que é imoral furtar, né? E fazer qualquer coisa errôneas, mas fazem. Aí usa até versículos bíblicos, enfim, mas para cumprir a sua lei e descumprir a lei que eles mesmos acordaram. Vergonha, meus caros. Aí você pensa, esse advogado, pela experiência dele, e por ele já estar praticamente no fim da vida, e já ter consideravelmente um patrimônio que venha o suprir até o fim dela e ajudar a sua família, ele não deu o braço a torcer. Agora pense, um sujeito está começando agora o seu escritório de advocacia, não tem cliente, vem uma proposta dessa, indecorosa, será que ele não vai aceitar? Por mais que ele seja uma pessoa ética, mas é uma tentação e grande, né? Até recentemente teve aí a série, o seriado, ou a minissérie, do Vai de Reto. E é interessante que o Vai de Reto falava coisa do capeta, da religião e tal, mas falava de direito. Porque a advogada, representada ali no papel da Mônica Iose, ela era uma iniciante na advocacia, sem cliente, né? E teve ali a oferta do Belzebu, interpretado pelo Tony Ramos, entre aspas, para ser laranja, pois ele estava num divórcio e queria esconder a sua fortuna. E se encaixa mais ou menos nisso aí. Mas é o diabo, é o capeta, é o demônio. O capeta e o diabo não é os estereótipos, é as oferendas que aí estão, que faz você ir contra a ética, contra a moral, contra os princípios elementares do direito, trazendo aqui para o mundo jurídico. Não estou aqui querendo falar da moralidade religiosa e coisa semelhante, estou falando do direito, que o direito também, se for analisar, ele veio do direito canônico, veio lá da estrutura greco-romana, dos gregos, dos romanos, e aí está
Então vem tudo de princípios da Bíblia. E muitos dizem que são cristãos. Mas cristãos de que maneira? De que maneira são cristãos? Tomara que nesse caso seja uma inverdade, mas com certeza o advogado não ia falar uma coisa dessa tão grave para depois vir alguma sanção contra ele. Obviamente que não. Agora isso é vergonhoso. Vemos aí a questão dos advogados que trabalham, vemos a questão aí dos magistrados que trabalham, falando tudo honestamente, e do cliente que sofre porque está à mercê dessa jogatina, desses interesses espúrios, desses camaradas que nunca entenderam o que é justiça de fato. Por isso que, para encerrar, aí dizendo que a justiça é a paz e que a paz é melhor para os homens, mais ou menos nesse sentido, vamos citar Isaías também, que fala que a justiça dos homens é como o trapo da imundícia, que é imperfeita. O trapo da imundícia, leia-se como modos, é isso mesmo, o absorvente da mulher. O que o absorvente serve? Para só impurezas, só contaminação, só coisas ruins. E nem muitas das vezes ele cobre aquelas impurezas. É isso, a justiça humana é como esse absorvente, no sentido de que ela é falha, que não se cumpre realmente as suas premissas. Vergonhoso, temos um exemplo desse aí na magistratura. E existem casos e mais casos, tenho medo de falar no silêncio, porque há esquemas e mais esquemas corruptos no meio do judiciário, do legislativo, do executivo, e que se muito for dedar, vai rolar cabeças. Vai rolar cabeças. Porque nós estamos nesse sistema aí, sistema em que o pobre é ofendido de tudo quanto é maneira, não tem garantizado seu direito, e o rico tem a sua vez em tudo, porque se você pode pagar, você compra a sentença. Agora um camarada vir oferecer, e nem foi o advogado é um sujeito probo, justo, nem foi o advogado que foi, depois muitos falam que os advogados são os capetas aí, até o Marcelo Nova, o cantor Marcelo Nova, que era o companheiro do Raul Seixas, o último álbum que fez com o Raul em 1989, intitulado Panela do Diabo, enfim, ele fez uma música dizendo que se eu não vigiar, eu vou dormir com a barriga vazia, falando acerca dos advogados. No senso comum, tem essa crença que o advogado é terrível, que o advogado é isso, é mais aquilo, não presta, tem esse estereótipo. Mas a questão não é o advogado, a questão é os magistrados, porque eles que dão. Os magistrados e juízes, eles que dão a decisão, eles que são corruptos, tanto de oferecer como de aceitar a corrupção da oferenda do advogado, e nesse caso fazendo o inverso, oferecendo. Não é coisa absurda isso? Coisa absurda. Os caras ainda ganham uma bela de uma fortuna, né? Sem falar, porque eles ganham 10, 20 vezes mais do que um pobre coitado que está trabalhando aí, se sujeitando debaixo do sol quente. Esses trabalhos mais árduos, como um gari, como pedreiros, servente pedreiros e coisas semelhantes, e ganha aí um salário, 2 salários, olhe lá, e eles ganhando 10, 20, 30 para ficar lá engravatados, numa boa, no ar-condicionado, e ainda decidindo erroneamente, e ainda fazendo coisas absurdas dessa maneira, por corrupção, por dinheiro, ganhando um dinheiro bom. Seu salário gira em torno de 20 mil, mais de que 20 mil, e ainda não. Espera aí, vamos pegar um dinheirinho aqui e acolá. É aquilo que Cristo falou, guarde tesouros na terra e não nos céus. Então tomara que isso aí seja apurado. Com certeza o advogado não ia estar falando ou levantando uma calúnia. Falou realmente que tem provas testemunhais, e esse cara tem que ser punido. Mas sabe qual é a punição do magistrado? Aposentadoria compulsória. Vai ser aposentado, vai ganhar lá seus 20 e pouco mil, ficar numa boa, curtir só férias. Quer dizer, agora eu não posso mais furtar, mas eu tenho meu dinheiro garantido. E não necessariamente vai para a cadeia. E quando for, tem todo o privilégio. Que mundo é esse que só privilegia uma elite? Que justiça é essa que só privilegia uma elite?
que o vagabundo sem vergonha são esses que têm o conhecimento, a sabedoria, ganham bem por ter esse conhecimento, essa sabedoria e ainda furtam. Vagabundo sem vergonha. Agora o pobre que furta lá um bizinho no supermercado ou furta lá uma galinha, né? Os ladrões de galinha, esses não, esses são humilhados pela sociedade, são até linchados pelo povo e coisas semelhantes. Mas o pessoal graúdo eles não pegam. Ou a lei dá essa prerrogativa. Que justiça é essa? Para Deus, eles usando Isaías, para Deus a justiça é igual para todos, sem acepção de pessoas. Então isso não tem justiça. Bom, eu podia aqui falar várias coisas, mas eu não quero estender. A realidade é essa. A prisão da elite. É brincadeira essa justiça, é brincadeira. Brincadeira. Aí sofre tanto cliente, sofre advogado, sério, sofre os magistrados sérios, porque daí vem um ataque, ó, os juízes são tudo ladrão. Porque o povo generaliza. A mesma coisa na política. Tem um político bom, são as raríssimas exceções, mas existem. No entanto, por causa disso que está ocorrendo aí, a Operação Lava Jato e descobrimento de cada vez mais furos e mais furos, é que o povo já está desacreditando da política há muito tempo. E agora do judiciário com essas coisas, claro que vão se desacreditar, mas ainda há esperança, como advogados próprios e honestos como esse, porque se ele fosse um sujeito corrupto, podia aceitar, ser liviano e aceitar, fazer vista grossa. Mas entregou o sujeito e ainda chamou de vagabundo. Vagabundo. É um vagabundo. Esse é o verdadeiro vagabundo. O camarada não trabalha, de fato, tem um salário e ainda está roubando. Esse é o vagabundo. Aquele pobre coitado está lá desempregado procurando emprego, até recentemente aí, não sei se foi em Florianópolis ou deu um fato aí eu não me lembro, não recordo a cidade, que um sujeito tenta procurar emprego e não encontrar, acabou se suicidando. Aí esses camaradas estão lá na sinecura, um falso emprego, tentando na sua trona e toga, eita, o capa preta lá, estão lá, numa boa, cafezinho, aguinha, tal. Não sou contra isso. Eu sou contra a pessoa estudou para estar lá, teve um esforço. Agora vamos honrar aquele esforço, vamos ser uma pessoa justa. Está lá no bem bom, ainda para roubar, ainda para fazer coisas erradas, enquanto os outros estão se matando, ou por conta de não conseguir um emprego, por conta de cheio de dívidas, que não tem um dinheiro que dá um salário digno para ele pagar suas dívidas. E o camarada ainda tem toda a regalia, estando acima da média salarial, bem acima de tudo, e aí ele quer estar até acima da lei, porque ele é a lei, eu sou a lei, eu sou a lei, eu pinto e bordo, eu faço o que eu quero. Vagabundo. Você, magistrado, se for inocentado, tudo bem, mas existe vagabundos no meio da magistratura, assim como não existe na advocacia, em todas as áreas. E eu estou falando com esses tais. E para mim também, se um dia eu for dessa forma. Porque nesse mundo nós nada levamos, já dizia Rui Barbosa, que a vergonha dos pais foi a melhor herança que ele tinha ganhado. Quer dizer, a questão de zelar pela sua reputação, pela sua boa índole, é isso que vale nessa vida. E o legado, deixar, porque todos os dias vamos perecer, vamos falecer. E o que nós vamos deixar? Exemplos de corrupção e bandidagem? É isso que nós vamos deixar para as próximas gerações? É isso que nós vamos deixar para os nossos filhos? Espelhando em nós dessa maneira? Não, isso aí é inadmissível. Tomara que esse magistrado esteja certo. Não, eu, durante 25 anos da magistratura, nunca ocorreu isso. Mas nunca ocorreu por quê? Porque não teve gente que teve coragem para denunciar ele? Ou porque era cúmplice dos erros dele e esse não quis ser?
Ou é porque, de fato, realmente ele é uma pessoa proba? Eu acho que é a primeira alternativa. Porque tudo indica. Então vamos encerrar aí o comentário, que já me alonguei muito. E eu fico full nessas questões, porque né, que eu quero ser aqui o baluarte da moral e da ética, eu quero ser aqui o arauto da verdade, o mensageiro. Não, tá aqui, Valdemec, é antigo, ok? Mas aqui tá as leis, tudo aqui, O camarada que não quer observar essas leis, cara, só tá fora do sistema. Só tá fora. Vai viver à margem. Porque o verdadeiro marginal é tu, que tá com a lei embaixo dos braços e não cumpre ela. Aquele pobre coitado, por conta de estrutura familiar inadequada e outras coisas mais, está lá naquela vida criminosa ou bandida porque não teve oportunidade. Você teve oportunidade, está aí fazendo essa canalice, está aí fazendo essas burradas aí. Você é um verme, porque o camarada que tem o conhecimento da lei e quebra os princípios da lei, principalmente da questão da ética, questão aí de seguir os códigos, as normas, e não segue no poder judiciário, poder público. Por isso que muitos querem o poder público, que além de ser uma sinecura, um falso trabalho, como já disse, para muitos, obviamente, porque tem aqueles que são vocacionados, que honram realmente o status de ser um servidor público, de ser um magistrado, de ser um advogado. Outros já não, só querem o status realmente, né? Só querem se aparecer e ter as regalias que o status dá. Para de ser larápio, para de ser ladrão, meu caro. Para de buscar o dinheiro, que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Se a vida fosse feita só de dinheiro, não ia existir a morte. Porque o dinheiro daria conta até de comprar a morte, mas não dá. E você já está morto. Morto judicialmente, morto espiritualmente, morto socialmente, morto da verdadeira sociedade. Não estou falando de sociedades corruptas. Morto juridicamente, porque o camarada que não cumpre a lei não merece nenhum respeito.